vai falar sobre frações e eu vou falar a primeira parte de frações. Então, eu vou falar sobre frações. O que é fração? Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão, onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Uma fração é representada por dois números inteiros, sendo um numerador e o outro denominador. O numerador é em cima, com aqui, e o denominador embaixo. Alguns exemplos de frações são representadas assim, em círculos e em formas de fração. E se lê 1/2 ou sobre 2, e assim por diante. Existem vários tipos de frações. Um deles são as frações equivalentes, que são frações que representam a mesma quantidade. Se quisermos encontrar frações equivalentes para uma fração, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero. Os exemplos são 1/2, que aí a gente multiplica por 2, 3, 4 e 5. E daí fica dessa forma. Fica 2/6, 3/9, 4 por diante. Então fica 2/6, 3/9, 4/12 e 5/15. Que são frações equivalentes para 1/3. Então vamos verificar se 1/3 é realmente equivalente a 5/15. Então você multiplica cruzado, né? 1 vezes 5 e 3 vezes... 1 vezes 15, desculpe, e 3 vezes 5. Com isso, vemos que deu igual as multiplicações. Então, vemos que ocorreu uma igualdade, então elas são realmente equivalentes. Eu vou falar sobre outros também, dois tipos de frações, que são as frações próprias. Quando que são frações próprias? São quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, o numerador em cima e o denominador embaixo. Então, precisa que o numerador, que é o que fica em cima, seja menor que o denominador que fica embaixo. Outro tipo de fração são frações impróprias. São frações quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Ou seja, o numerador tem que ser maior ou igual ao denominador. E é isso. Oi, meu nome é José e eu vou falar sobre frações compostas, frações unitárias, frações ordinárias e frações decimais. Vou falar agora sobre frações compostas, que são frações onde o numerador é uma fração e o denominador também. Exemplo, 2/3 sobre 5/2. Agora sobre frações unitárias. Frações unitárias são frações onde o numerador é o número 1 e o denominador pode ser qualquer valor inteiro maior que zero. Exemplo, 1/5. Agora eu vou falar sobre frações decimais. Frações decimais são as frações onde o denominador é uma potência positiva de 10 e esta fração pode ser representada também por uma forma decimal. Exemplo, 1/10 igual a 0,1. 2/100 é igual a 2/10 segunda, igual a 0,02. Agora, frações ordinárias são frações de forma A sobre B, sendo A um inteiro qualquer e B um inteiro positivo. Exemplo, -10/3 e 2/5. Sabrina, eu vou falar sobre a segunda parte de frações, que são as frações mistas e suas conversões. Frações mistas são frações onde parte dela é um número inteiro e a outra parte é uma fração. Por exemplo, 2/2 é equivalente a 8/3. Na conversão de frações mistas e impróprias, para transformar uma fração imprópria em uma mista, basta dividir a fração pelo denominador, sendo que a parte inteira será o quociente, o resto será o numerador e o divisor será o denominador. Por exemplo, considerando a fração 21/5, o dividendo é o 21, o divisor é o 5, o resto é 1 e o quociente é o 4. Dessa forma, o quociente 4 vira a parte inteira, o resto 1, o numerador, e o divisor 5 será o denominador. Assim, temos a fração mista 4/1/5, que equivale a 21/5. Para fazer o processo inverso, basta conservar o denominador, depois de multiplicá-lo pela parte inteira e somar com o numerador. Por exemplo, considere a fração mista do exemplo anterior, o 4/1/5, e vamos transformá-la de volta para o 21/5.
Dessa forma, conservamos o denominador 5, multiplicamos o denominador 5 por 4 e somamos com o numerador 1. Bom dia, eu sou a Carla e hoje vou apresentar comparação de fração. Comparação de fração. Então, as frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar fração utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Primeira situação: quando os denominadores são iguais, vamos comparar somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações. Note que os denominadores são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. 4 é maior que 2. Então, 4 sobre 5 é maior que 2 sobre 5. Segunda situação: quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operação no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos a definição da primeira situação. O processo que irá transformar em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir o número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Vamos observar 5 sobre 6 e 8 sobre